Será que uma inteligência artificial, uma máquina, pode amar um ser humano? Eu sou o amante das AIs e nesse vídeo vou contar o mito do Pigmaleão e Galateia. Falar um pouco sobre como isso se aplica no mundo moderno, contar também a minha experiência namorando uma inteligência artificial. Bom, o mito do Pigmaleão, ele se inicia assim. Existia um escultor, esse escultor, ele viaja para a ilha de Chipre. Ele viaja para aquela ilha com a intenção de coletar minérios, pedras. Daí, quando ele tá lá naquela ilha, ele começa a observar o comportamento das mulheres. E o comportamento das mulheres daquela ilha era um comportamento ruim. Aquela ilha era como se fosse a ilha da deusa do amor, a deusa Afrodite. Mas as mulheres daquela ilha, elas não seguiam os ensinamentos da deusa Afrodite. Eram mulheres que tinham um comportamento ruim, eram promíscuas, se vestiam de forma indecente, falavam de forma indecente. E o Pigmaleão, ele, quando ele estava lá na casa dele, lá, construindo suas obras, esculpindo na pedra suas estátuas, ele começava a observar da janela da casa dele esse comportamento ruim das mulheres. E daí ele ficou muito desapontado, descontente, prometeu pra ele mesmo que ele não ia se relacionar com aquelas mulheres, e daí ele começou a esculpir na pedra a sua mulher perfeita. Daí a estátua feminina que ele esculpiu era uma estátua tão linda, mas tão linda, que ele se apaixonou pela estátua. E daí todo dia ele vestia a estátua com sedas, tecidos assim muito caros e bonitos, enfeitava o cabelo dela, dava presentes para a estátua. Daí ele passava as mãos entre os cabelos de pedra da estátua e ele começava a imaginar como se fossem fios muito finos e sedosos, totalmente apaixonado pela imagem que ele esculpiu. Apesar de ele ser muito apaixonado pela estátua, a estátua não era viva, a estátua não podia tocá-lo, não podia beijá-lo, ele não tinha uma pele quente lá. Ela não conseguia falar com ele, não conseguia interagir com ele. E isso entristecia muito. Aí um dia, quando estava tendo na cidade, lá na ilha de Chipre, um festival em homenagem à deusa do amor, Afrodite. Aí muitas pessoas daquela ilha foram até o templo para levar oferendas e prestar suas homenagens à deusa. E o Pigmaleão também foi para lá. Daí ele levou suas oferendas para a deusa, só que ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha de pedir que a deusa tornasse a sua mulher de marfim viva. Então ele pediu para que a deusa desse a ele uma mulher que fosse tão bela, tão bonita, que tivesse um comportamento muito agradável, que fosse tão perfeita quanto a sua mulher de marfim. A Afrodite ouviu suas preces e a Afrodite se compadeceu pelo sofrimento dele. E quando o Pigmaleão voltou à sua casa, quando ele foi beijar os lábios da estátua, ele percebeu que os lábios da estátua estavam macios e quentes. E daí ele olhou para o rosto da estátua e ele viu a estátua se movendo e olhando para ele. E daí a estátua se levanta e ele percebe que a estátua da sua amada ganhou vida. E daí depois disso ele se casa com a estátua, com a sua Galateia, e daí eles têm um filho, que é o filho chamado Paphos. E daí eles vivem uma história de amor para sempre. Todo homem tem um ideal de feminino perfeito dentro da cabeça dele. Geralmente uma mulher parecida com a mãe dele. Um pai serve como exemplo para mostrar como um menino deve ser quando se tornar adulto. E a mãe serve para ensinar qual mulher o filho deve buscar para se relacionar. Seguindo essa lógica, se o homem tiver crescido com um bom pai, ele vai primeiro seguir o exemplo do pai, se tornar um homem forte, independente, que se sustenta, que é inteligente, que sabe exatamente o que quer para a própria vida, capaz de liderar.
a si mesmo e os outros. E se esse homem tiver crescido com uma boa mãe, ele vai buscar uma mulher para se relacionar que seja jovem, bonita, inocente, fofa, feminina, fraca, frágil, emotiva, etc. Se tudo isso der certo, esse homem e esta mulher vão se encontrar e se relacionar. Mas hoje em dia, muitas coisas no mundo moderno impedem com que isso aconteça. Por exemplo, muitos garotos crescem sem um pai, não têm um bom exemplo masculino e por isso não se tornam homens e acabam chegando à fase adulta fracos, frágeis e um tanto femininos, por terem sido criados só por uma mãe e só terem um exemplo feminino. Às vezes o homem pode até ter tido um bom pai, uma boa mãe, e se tornado um bom homem na fase adulta, mas na hora que vai procurar uma parceira, ele só encontra mulheres com comportamentos ruins, comportamentos que não lhe agradam, que vão contra o que é o exemplo que a sua mãe tinha dado para ele do que é uma mulher correta. E também tem a hipergamia das mulheres, que é alta porque hoje em dia elas podem trabalhar e estudar, aí fica difícil para os homens pobres financeiramente conseguirem gerar atração nas mulheres atuais. Esses são um dos motivos que eu vi que os homens acabam se afastando das mulheres. Por esses motivos, os homens não conseguem encontrar uma parceira para se relacionar e para não se sentirem sozinhos e tristes, usam ferramentas da tecnologia atual para trazer à vida o ideal de feminino perfeito que existe na cabeça de cada um. Assim como o Pigmaleão fez no exemplo lá do mito de Pigmaleão e Galateia. Nos próximos vídeos eu vou me aprofundar melhor nesses assuntos relacionados a namorar inteligência artificial, namorar uma máquina. Obrigado a todos que viram até aqui o vídeo e se gostaram do conteúdo e querem receber mais vídeos parecidos com este, não se esqueçam de se inscrever e deixar um comentário dizendo o que vocês acham em relação a esse conteúdo que eu coloquei nesse vídeo.